Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, da ITI Olga Benário, trabalho na rede, e essa é a Francisquinha, que ela está em todas as aulas comigo, me dando suporte, me auxiliando, prestando atenção nas aulas, observando, depois ela me conta como que foi, certo? Então eu vou deixar ela aqui no cantinho, para que ela possa assistir às aulas, combinado? A nossa aula de hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Como? Diferente? Isso mesmo. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos fazer uma revisão geral de todas as outras aulas desse bloco. Combinado? Nós começamos esse bloco trabalhando o texto cumulativo. Trabalhamos 2 textos. Quem lembra? A velha afiar, que vai estar na tela para vocês relembrar. E trabalhamos também E o dente ainda doía, de Ana Terra. Nas outras aulas seguintes, nós trabalhamos a escrita por meio do alfabeto, apresentando para vocês as letras maiúscula, minúscula, letra de bastão, letra de imprensa, letra manuscrita. Fizemos algumas atividades onde vocês entendessem o que era letra maiúscula, o que era minúscula, como que eu utilizaria cada uma delas. Depois, nós trabalhamos sobre o folclore. Por meio eu apresentei a revistinha em quadrinho, que falava do tema folclore, exploramos algumas lendas. Logo em seguida, na outra aula, nós trabalhamos contos. Fizemos a leitura de 2 belíssimos contos, A Festa do Macaco e O Gato Viu. Inclusive, eu não esqueci, eu estou em dívida com vocês de ler um pouquinho mais da história que nós vamos fazer já já, certo? Trabalhamos com dado, quem lembra? Sorteamos palavras, falamos número de sílaba, falamos qual a primeira letra, quantas letras, e ficou como tarefa de casa vocês fazerem em casa. Não foi isso mesmo? Fizeram? Exploraram a caixinha de palavras? Exploraram ou já fizeram a sua caixinha de texto? Não? Pois providencie. É importante que vocês tenham um cantinho de vocês, um cantinho para ler, um cantinho para escrever, certo? E nós vamos retornar agora fazendo mais um pouquinho da leitura do livro. E é claro, eu vou deixar aquela segunda opção. Lembra qual era a segunda? Eu falei que eu poderia ler ou não ler o livro todo. Eu vou ler mais um pedacinho e vocês vão usar a imaginação, viajar e criar um final diferente do que o autor fez. Combinado? Então vamos lá. Eu vou começar de onde nós paramos, certo? Nós lemos essas páginas e nós paramos justamente aqui. Quando ele pergunta para o pato se ele conseguia voar tão alto como o avião. Não foi isso? E ele foi ousado. Ele respondeu que sim. Ele respondeu que poderia. Vamos ver se realmente ele consegue? Olha só, ele respondeu: sim, eu vou tão alto quanto um avião. Mas olha só. Logo em seguida, o gato e o pato viram o automóvel. Eles perguntaram para o galo: Galo, você corre tão rápido quanto um automóvel? Vamos ver. O galo falou: sim, eu corro até mais rápido do que um automóvel. Vamos ver? O gato, o pato e o galo viram um peixe. Eles perguntaram para o porco: porco, você nada lá no fundo como um peixe? E o porco falou: sim, eu nado até mais fundo que um peixe. O gato, o pato, o galo e o porco viram um sabiá e eles perguntaram para o gato: gato, você canta tão lindo quanto um sabiá? E ele respondeu: sim, eu canto até mais lindo do que um sabiá. E aí eu vou parar aqui. Vocês vão criando novos personagens, vão perguntando e respondendo e dá um final maravilhoso para esse livro, que é O Gato Viu. Combinado? Agora, para continuar, nós vamos fazer só a última revisãozinha da aula. Qual foi o final da aula passada? Nós falamos sobre trocar letras. Que quando eu pego
algumas palavras e que eu troco as letras, eu crio outras palavras. Olha só esse exemplo. Dente. Se eu trocar só a primeira letra da primeira sílaba, que é da sílaba inicial, vamos ver que palavra eu consigo formar? Eu trouxe algumas. Olha só. Pente. Dá para fazer pente, tirando o D e colocando a letra P. Vamos ver mais uma? Olha só. Mente. Não é mente de mentira. É mente daqui, de pensar, tá bom? Então, olha só. Gente. Dá para fazer isso aqui. Aí, eu deixei como orientação para vocês que vocês iriam criar novas palavras, buscar novas palavras, trocar as letras, não só da sílaba inicial, mas que vocês iriam trocar também letras da sílaba medial, aquela que está lá no meio da palavra, ou da sílaba final. Teste isso, é gostoso, vai estar enriquecendo o vocabulário e ainda vai estar construindo novas palavras, melhorando todo o processo de leitura e de escrita, certo? Agora, nós vamos para a segunda parte. Eu falei para vocês que nós iríamos dividir em duas partes, certo? A segunda parte, nós vamos voltar a um texto cumulativo, porque é um texto onde traz sequências de palavras, traz sequências de fatos e que tem um certo charme quando vai repetindo os fatos. O texto que eu trouxe de hoje, olha aqui, A Casa Sonolenta. Só que eu trouxe ele aqui escrito e vocês vão observando todo o enredo, toda a história, todo o conflito, se há acréscimos, se não há, qual a recorrência, onde começa o texto, aonde termina. E o que é interessante do texto cumulativo, que é o mesmo que lenga-lenga, é que diverte as crianças, traz um olhar diferente e uma brincadeira gostosa de se contar, certo? Então, olha só, A Casa Sonolenta, de Audrey Wold. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será que é possível? Uma pulga acordada, que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Gostaram do texto? É um texto que vai repetindo os fatos, vão acumulando. Então, olha só, nós vamos agora organizar a história com os fatos, só que aqui no nosso cenário. Olha só, a casa sonolenta. O que é sonolento? Sonolento é quando você está lá,
meio que acordado, meio que dormindo, ainda despertando. Então eu acredito que a casa estava lá, ó, tentando acordar. Aí tinha uma cama toda macia, gostosa para se dormir. E nessa cama tinha quem? Quem lembra? Tá lembrando quem que tinha? Ah, tinha uma vozinha que estava lá fazendo o quê? Dormindo e roncando. Deve ser bom, né? Dormir assim, ouvindo o ronquinho da vovó, olha só. E aí, em cima dessa vozinha, tinha um menino que estava lá com seus sonhos gostoso, dormindo aquele sono gostoso. Só que em cima do menino tinha quem? Olha só, um cachorro. E o cachorro estava lá cochilando, certo? Em cima do cachorro estava quem? Um gatinho ressonando. E aí, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o nosso cenário. Só que em cima de todo esse povo dormindo tinha quem? Uma pulga. Só que a pulga estava acordada. Com essa pulga acordada lá em cima do gato, imagina, ela vai lá e pica o gato, que assusta o cachorro, que cai em cima do menino, que está lá em cima da avó roncando, que desmonta tudo e vai tudo. A casa sonolenta, onde todos estavam dormindo, agora todos estão acordados. Gostaram da história? E aí, pensaram direitinho em todo o enredo? Relembre ela em casa. Faça. Não precisa fazer com o material concreto. Desenha. Desenha os fatos, desenha a tua casa, desenha todos os personagens. Monta toda a história que você vai viajar no tempo. Você vai colocando assim sua imaginação e vai estar igual o menino. Só que em vez de dormindo, você vai estar sonhando acordado, certo? Então, lembra que este livro também está disponível lá na plataforma. Quando você acessar a plataforma, você clica lá em biblioteca, que ele vai estar disponível para que você possa ler novamente, ouvir novamente e se deliciar, certo? Mas agora, nós vamos a algumas questões básicas da história, só para relembrar. Por que que a casa tem este nome? Casa Sonolenta. Lembra que eu falei por quê? Porque todos dormiam nela e de tanta gente dormindo que ela ficou sonolenta. Será que nós poderíamos mudar o nome da história? Poderíamos sim. Quando você vai recriar uma história, você pode mudar o nome, mudar o cenário, mudar os personagens, o enredo, o conflito, vai colocar tudo isso. E poderia até colocar uma casa que tinha gente dormindo e que todos acordaram. Ou seres dorminhocos. Várias ideias que vocês podem criar. E olha só, em que local se passa a história? É no quintal? É numa cidade grande? Não, ele passa a história numa casa sonolenta e mais especificamente em cima de uma cama. E quem são os personagens? Vamos lembrar? Começa com a casa, depois a cama, a avó, o menino, o cachorro, o gato e a danada da pulga, certo? Então, pense nesse. E aí, vocês para pensar no conflito. Onde foi que começou a história? Começou aonde? Lá na pulguinha, mexendo com o gatinho, mexendo com tudo e acordando todo mundo? Começou lá na casa sonolenta com uma cama? Aonde que ela começa? Pensa direitinho. E ao longo da história vai acontecendo todo esse conflito, todo esse enredo, porque sempre tinha alguém dormindo. Mas e por que que a pulga, será, a danada da pulguinha, resolveu acordar todo mundo? Eu acredito, eu acho que ela estava chateada, que todo mundo dormindo, ela sozinha acordada, ela deve ter pensado, vou acordar todo mundo já já. E como termina a história? Termina a história com todos os personagens acordados, certo? Então, agora olha só, observa tudo direitinho e olha só essa imagem na tela. Vocês vão observar a imagem que vai estar na tela para vocês e aí vocês vão analisar e eu pergunto para vocês. Qual dessas 3 imagens que mostra realmente a ordem da história? É a imagem número 1?
É a imagem número 2 ou a imagem número 3? Conseguiu descobrir? Quem prestou atenção na leitura? Quem prestou atenção quando a gente estava montando o nosso cenário? Quem prestou atenção nas questões que eu fiz, nas perguntas que eu fiz, vai conseguir entender qual é a resposta correta, certo? E aí fica essas questões. Você pode mudar, pode acrescentar os personagens, pode criar, recriar um conto cumulativo, mudando a história. Poderia colocar a pulguinha dormindo e que surge outro personagem para atrapalhar. Pode colocar que depois que eles todos acordaram, foram acertar as contas com a pulguinha. Já pensou nisso? Porque estava lá todo mundo dormindo tranquilo nessa casa. Então, olha só resumindo a nossa aula de hoje. Fizemos um apanhado geral desse bloco. Vimos que nós trabalhamos com conto cumulativo, com lendas, folclore, processo de escrita, lemos alguns contos. Deixei um conto para vocês terminar a história e fechamos aqui com a nossa casa sonolenta. É uma pena, mas nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas não esqueça, vocês têm ainda uma missão. Depois de assistir a aula, você vai acessar a plataforma, pegar as atividades e caso não tenha acesso à internet, não esqueça. Não deixe de fazer. Procure a tua escola. Bons estudos, um abraço carinhoso. Fica tranquilo que tudo isso vai passar. Mas hoje eu quero deixar um abraço bem especial. Eu quero deixar um abraço especial para minha amiga, a professora Priscila, que foi ela que me ajudou com o cenário, eu não sou artista. Ela fez todo o cenário para que essa aula terminasse gostosa assim, com a Casa Sonolenta. E a equipe Olga Benário, é um prazer fazer parte dessa equipe. Fique bem, até a próxima aula.